Quando nós pensamos um pouco sobre essa questão de provações, de dificuldades que enfrentamos, às vezes nós não dimensionamos as nossas dificuldades nas proporções que a gente não vivenciou. Você não consegue dimensionar numa coisa que você não vivenciou. Mas quando a gente fala de provações, expectativas, quando a gente fala dessas dificuldades, a gente precisa olhar para Jesus, que é o nosso modelo maior. Quando o Levi disse que Jesus veio como homem e por isso orava a Deus, sim, havia necessidades que Jesus tinha como homem, que ele queria apresentar a Deus, e a maior necessidade que ele tinha era a questão da comunhão, porque o lado humano requeria essa comunhão, esse envolvimento com o Pai, e Jesus procurava isso intensamente. Por conta desta comunhão, o momento da crucificação, e hoje na celebração da ceia nós nos lembramos desse momento, foi um momento bastante complicado para Jesus, porque naquele momento da crucificação, Jesus se faria pecado, traria sobre si todo o pecado dos pecadores que viriam sobre ele, e aquele momento efetivamente foi o momento mais doloroso de Jesus, foi assumir o pecado dos outros para poder pagar diante de Deus essa situação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Quando nós pensamos no momento da última celebração da ceia, nós vamos perceber que Jesus procura de uma forma pedagógica, muito clara, trazer alguns ensinos. E essa palavra ela é bem pertinente, que hoje é o primeiro domingo de abril, é o mês que nós dedicamos e procuramos ressaltar mais as questões ligadas à escola bíblica dominical, que é o momento importantíssimo, que é o momento do estudo mais aprofundado da Bíblia. Nas nossas classes a gente procura sempre selecionar bons materiais, e os nossos professores procuram se esmerar ali no preparo para que esse momento da escola bíblica dominical seja um momento relevante e edificante. Então, se você ainda não faz parte de alguma classe, então não deixe de participar. Temos a classe do irmão Eliné, temos a classe da irmã Ilma, a classe da irmã Laila e Disse, temos a classe dos jovens, temos a classe dos adolescentes, juniores, crianças. Então procuramos abrir um leque assim bastante amplo para que nós possamos aprender, e é o que Jesus procura fazer aqui com os seus discípulos, ensiná-los, e eles obedientemente procuram aprender. Claro que nem sempre o ensino oferecido ele é apreendido pelo outro. Por isso que nós temos tantas problemáticas aí com a lei. A lei é clara, diz o que pode e o que não pode, mas nem sempre as instruções são obedecidas, e aí tem os problemas decorrentes disso.
Em Lucas 22, quero ler com a igreja a partir do primeiro verso. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temia o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. E este foi entender-se com os principais sacerdotes e capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos e importava comemorar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então os discípulos lhe perguntaram: onde quer que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, colocou-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino. Tendo tomado o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar-se entre eles sobre quem quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Amados, quando nós olhamos essa cena e procuramos pintar esse quadro, a gente percebe que Jesus, ele procura ensinar os seus discípulos de uma forma muito prática. No momento em que ele orienta os seus discípulos a irem preparar o lugar da ceia, Jesus poderia ter usado de uma outra estratégia, por exemplo, dar o endereço: olha, vão até a rua chamada direita, e lá vocês encontrarão um camarada que poderá ajudar vocês. Não, ele deu uma outra instrução: entrem na cidade, e aí vocês verão um homem carregando um cântaro, vão até a casa onde ele entrar e lá perguntam. Quando nós observamos alguns detalhes sendo colocados, nós precisamos compreender que Jesus quer dar oportunidades para que nós lhe obedeçamos. Ontem a palavra foi: obedeçam o chamado que Deus tem para cada um de nós. Você é responsável por levar a palavra a quem está debaixo do seu círculo de influência. Vamos usar um vocabulário mais
conhecido e mais generalizado na sua rede de amizade. Quem aqui tem mais de 1000 amigos no Facebook? Levanta a mão. Só eu? Paulinho? Quem tem até 500 amigos no Facebook? Levanta a mão. Já tem mais gente. Então veja, quem aqui não tem Facebook? Levanta a mão. Então, tá bom. É uma ferramenta importante quando bem usada. Ontem alcançamos uma família que já foi aqui da igreja, Eurico e Lídia, que estão lá no Japão, viram lá a notinha no Facebook e assistiram o nosso culto lá do Japão, mandaram inclusive um feedback para a equipe técnica, foi bem legal. Mas veja só, você tem um rol de amigos que é bastante relevante. Desses amigos que você tem, você pode ter uma grande parte que ainda não conhece o Evangelho. E aí fica aquela questão: nós temos obedecido o nosso mandato prioritário de Jesus, quando ele sobe e diz: ide, pregai o Evangelho, façam discípulos. Será que a gente tem feito isso? Será que as pessoas, quando olham para a nossa face e olham para o nosso face, será que as pessoas enxergam uma mensagem de Deus? Será que as pessoas enxergam um discípulo? Será que as pessoas enxergam alguém que anda e faz daquilo, da sua vida, um estilo de vida de obediência ao Senhor? Os discípulos fizeram isso. Quando Jesus deu as instruções, eles obedeceram, foram até a cidade. Aí é interessante, né? Porque fala: entrem na cidade e vocês verão um homem. Então, de repente, eles não poderiam entrar na cidade e ficar de cabeça baixa, e ficar brincando no celular, e ficar talvez até mexendo no Facebook, porque aí eles não iam ver as pessoas que passavam ao seu redor. Então, quando Jesus orienta isso, eles vão atentos ao que Jesus disse: vocês verão um homem. Uau, mas entrar na cidade e ver um homem é bastante comum, mas carregando um cântaro, aí não, porque era um trabalho que era feito mais pelas mulheres. Então já tinha um diferencial. Mas o fato é, e o ensino está, eles obedeceram o Senhor Jesus. Eles foram, ficaram atentos e viram o homem com um cântaro, foram atrás dele. Quando ele entrou na casa, chamaram pelo dono, perguntaram pelo espaço e o dono apontou qual seria o espaço. Se nós aprendermos a obedecer às instruções que a palavra de Deus nos põe de forma clara, cristalina, objetiva, e por isso o valor da escola bíblica dominical, que é nem sempre uma instrução clara, cristalina, que está aqui. Às vezes termos, às vezes conceitos, você pode não compreender. Aí vem o fator sentar em sala de aula, ouvir a aula, dar opinião, pedir opinião, compartilhar dos temas que estão ali propostos. Para quê? Para que haja conhecimento, para que haja intimidade sua com a palavra de Deus. E aí os discípulos, obedecendo, encontram tudo como Jesus orientara, e aí resolve o problema, preparam a festa da Páscoa. Quando você obedece o Senhor
e faz do jeito que Ele orienta, você será abençoado. E você abençoará quem está ao seu redor. O contrário é verdade. Judas não deu ouvidos para os ensinos de Jesus. Não. Porque o seu coração ainda estava com outro foco. Eu já me peguei pensando, o que será que teria motivado Judas a entrar por esse caminho de traição? Talvez uma má compreensão do papel de Jesus. Talvez Judas tenha ficado com a sua mente presa no papel do libertador político que entraria na cidade de Jerusalém montado num cavalo branco com uma espada e um exército angelical para derrubar o poder instituído que era opressor e estabelecer o reino de Deus. Talvez Judas tenha tido essa visão, e aí quando ele viu que não era assim, quando ele viu que Jesus entrou na cidade montando num animal de paz, quando Jesus declara que o reino dele é diferente, que não é daquele jeito, talvez Judas tenha pensado, quem sabe se surgir um mártir, e aí o povo se revolta porque vão matar um inocente, e aí começa a revolução. Há uma linha teológica que aponta para isso. Mas o fato é que Judas desconhecia verdadeiramente o Senhor Jesus. Ele não entendeu muita coisa, e os discípulos também. Judas permite que o diabo acesse lá o seu coração, e aí ele faz aquilo tudo, vai lá, combina com os inimigos de entregar Jesus, e aí os inimigos vão, Judas beija Jesus, e aí ele é entregue, e aí começa aquela confusão toda. Aí a gente percebe o seguinte: os discípulos estavam plenamente alinhados com a palavra de Jesus? Não. O próprio Pedro, eu vou com o Senhor até a morte, e até tentou, na hora do bote lá dos inimigos para Jesus, ele saca a espada, foi para cima, Jesus falou, calma, não é por aí, cura a orelha lá do soldado, e aí Pedro já fica meio recuado, e aí quando Jesus começa a sofrer o martírio, aí Pedro se afasta. Aí aquela valentia toda, ela entra na realidade. Ele também não estava entendendo algumas coisas. E os discípulos, quando Jesus morreu, alguns voltaram para suas casas porque não entenderam o que aconteceu. E no caminho de Emaús, tio e um outro discípulo, o próprio Cristo se apresenta, e ali o que eu quero destacar do caminho de Emaús é: ouvir a palavra de Deus precisa aquecer o seu coração. Agora, se você não para ouvir a palavra de Deus, o seu coração não poderá ser aquecido. Brilhante o projeto de leitura bíblica dos adolescentes. Estão nos fazendo sentar com a família, ler a palavra, e aí a gente acaba conversando sobre o que estamos lendo. O pastor Paulo disse que os netinhos dele estão começando a aprender a ler, e aí já querem fazer a leitura também. Isso tudo é importante, porque quanto mais a palavra do Senhor entrar no nosso coração, mais nós teremos condições de obedecer e ser bênção em quem nos cerca e sermos abençoados. Isso aconteceu com os discípulos. No momento da ceia, Jesus diz a eles: eu vou ensinar uma coisa para vocês. Vocês querem só que eu fale ou querem que eu desenhe? Aí os discípulos falaram: se desenhar é melhor. Ele falou: não, eu não vou desenhar não. Eu vou ilustrar de
de um jeito que vocês não vão esquecer mais. Pegou o cálice, pegou o pão, levanta o cálice, levanta o pão e diz: daqui a pouco o meu corpo vai ser partido por amor a vocês. Daqui a pouco o meu sangue vai ser derramado por amor a vocês. E aí ele parte o pão e ele distribui o cálice, e as pessoas ali presentes, os discípulos ali presentes, eles comem o pão, entendendo, pelo menos deveriam, que aquele ato representava o que iria acontecer dali a pouco com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo sendo derramado na cruz por amor a cada um de nós. Queridos, aprender essa lição é de extrema importância, porque é esse aprendizado que leva você a ensinar outros. Por que o Evangelho chegou a nós? Porque esses discípulos e os outros que foram agregando-se aos cristãos foram compreendendo a verdade da cruz, a beleza da salvação, e foram contando uns para os outros. E aí eu quero reportar ontem, o pastor Sérgio disse, nós, aos 50 anos, como igreja, estamos numa idade numa fase de maturidade como igreja. Para onde nós queremos ir? E a resposta foi: o caminho da obediência. O caminho da obediência. Nós não podemos ter a tentação de nos acomodar e deixar de cumprir o nosso chamado. E qual é o nosso chamado? Fazer discípulos, pregar o Evangelho. A igreja não foi instituída para manter comunhão só. A igreja não foi instituída para aprender da palavra só. A igreja foi instituída para que haja comunhão que permita um momento de aprendizagem para sairmos daqui preparados para levar o Evangelho a quem precisa. Missionários, temos uma família de missionários aqui presentes. Vieram de outra América para trabalhar com grupos não alcançados aqui em São Paulo. Temos missionários que saíram daqui e foram para outros lugares alcançar pessoas ainda que não conheciam o amor de Jesus. Hoje à noite teremos a presença do pastor Guilherme Blois, um pastor que está no campo missionário desde o ano de 1984. Ele já pregou numa quarta-feira aqui. Ele era empresário, tinha uma agência de publicidade, uma gráfica, mas quando Deus o chamou, ele deixou tudo e saiu para o campo missionário. Mas aí entra a palavra do Levi. Lá no campo missionário, Levi, eles choraram muitas vezes, porque não tinham recursos para fazer algumas coisas, mas nos momentos oportunos, Deus entrava com providência e eles eram abençoados. Por isso a gente está em campanha de missões. Fecharemos a nossa programação de missões no último domingo de abril. Estávamos planejados para fechar no terceiro domingo, mas é o domingo de Páscoa. E aí um grupo estará em retiro, então nós vamos fazer o fechamento de missões e levantar as nossas ofertas e aí fechar este momento no último domingo de abril. Queridos, quando nós obedecemos, nós somos abençoados e abençoamos quem está próximo. Quando nós não obedecemos, a tristeza toma conta do nosso interior
E nós não somos bênção, ao contrário, nós provocamos problemas, como aconteceu com a vida de Judas. Pedro teve o seu momento de não aprendizado, mas na troca de olhares com Jesus, ele entendeu o que Jesus havia dito e ali a sua postura mudou, assim como os demais discípulos. Volto a citar os dois no caminho de Emaús. Ao compreenderem a beleza daquilo que tinha acontecido, voltaram imediatamente para Jerusalém, para onde Jesus os mandou esperar. Por isso, queridos, a mensagem desta manhã é bem simples. E ela vem na companhia do que ouvimos ontem. Não devemos, não podemos ficar na nossa zona de conforto. Nós precisamos nos esforçar para levar o Evangelho adiante, porque pessoas no passado fizeram isso e nós fomos abençoados por conta de vidas que vieram trazer o Evangelho para nós. E você? E aqui eu não quero nem fazer um apelo missionário. Já temos a Jaqueline, que tem sentido um chamado vocacional para missões, mas não pensamos só nisso. Você tem que compreender que o seu círculo de amigos é o seu campo missionário, e você precisa mostrar na sua face Cristo estampado, para que as pessoas olhem e queiram conhecer mais de Cristo na sua vida, através da sua vida, por intermédio da sua vida. Quando isso não acontece, nós precisamos reavaliar a nossa postura. Amém? Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado, porque ao olhar para essa cena da última ceia, nós percebemos o seu desejo, primeiro, de estar sempre conosco, e depois, ó Pai, o estar sempre conosco acompanhado do ensino, das orientações, das dicas claras que o Senhor dá para que a nossa vida seja bênção. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor não fala conosco através de códigos indecifráveis. Ao contrário, o Senhor nos coloca a Tua palavra escrita na nossa mão, para que tenhamos a liberdade de estudá-la, de procurar aprofundamento, para que possamos obedecer às instruções que o Senhor nos dá. Ajuda o Teu povo, ó Pai, a caminhar nesta direção, na direção de seguir as Tuas orientações, para sermos bênção e não sermos maldição, como aconteceu com a vida de Judas. Ó Pai, uma coisa que impressiona bastante é sabermos que o Senhor conhecia o coração de Judas, como conhecia o coração de Pedro, como conhecia o coração de Tomé. Mas independente do que havia no coração deles, o Senhor deu o seu corpo partido naquela mesa para cada um deles comer. O Senhor serviu o cálice para cada um deles beber, porque o Senhor veio para salvar a todos aqueles que derem ao Senhor o voto de confiança. Oramos assim alegres, porque somos alvos desse amor. E neste momento que vamos agora celebrar a ceia, nós te louvamos, porque a cada domingo que nos deparamos com esses elementos, o Senhor nos faz lembrar da Tua morte, do Teu sacrifício, do Teu amor, e anunciamos a Sua volta para nos levar juntos
para as regiões celestes. Oramos assim, no teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Queridos, quando nós falamos de ceia, temos sempre esse momento sublime diante do pão, do cálice. E hoje, para ministrar a ceia, para servir a ceia, eu quero convidar professores da nossa escola dominical. Então você que dá aula na EBD, eu quero convidar você a vir à frente para servir a igreja, uma vez que estamos aí nas celebrações do nosso jubileu. Então você que dá aula na escola dominical, ou que já deu aula na escola dominical, quero convidá-lo a vir à frente. Eu sei que a irmã disse que gostaria de vir. Irmã, dá para vir com o pé meio, que a irmã disse está com o pé meio adoentadinho, dá para vir? Não, né? Temos mais professores aqui, não temos? Celso. Olá, tira a toalha para mim. Não tem mais ninguém que deu aula na escola dominical aqui não. Lucinha, você, para mim, foi a melhor professora que o nosso ministério infantil já teve. Eu cansei de ver você deitada no chão para ensinar as nossas crianças. Vem cá. Vamos contando aí para não ficar gente demais aqui. Eu preciso de 8, 10. Então faltam 2. Você, Camila, você não dá aula na EBD para criança? Então, vou falar de novo, não vou ter que desenhar. Você que dá aula, vem cá. Tá faltando 1. Hã? Pastor Valdir, o senhor também dá aula, né? Aí, queridos, quando nós nos deparamos com esses elementos, nós temos a alegria de podermos perceber que nós somos alvos deste amor. Porque no momento em que Cristo pegou aquele pão, partiu aquele pão e disse: este pão é o meu corpo que vai ser partido por vocês. No momento em que Cristo pega o cálice e ele aponta para aquele cálice, mostrando que aquilo representava uma nova aliança. E por que ele fala isso? Porque antigamente matavam-se animais, matava-se um cordeiro, mas quando Cristo nasceu, ele foi apontado como sendo o Cordeiro de Deus, que tiraria os pecados do mundo. E aí o Senhor nos mostra que agora não mais um cordeiro, mas o sangue dele seria derramado na cruz. Portanto, queridos, as orientações que nós temos na palavra em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que nós devemos fazer um autoexame e participar da ceia. Mas aqui na nossa igreja nós introduzimos um outro elemento. A gente não queria deixar ninguém sem participar e sem estar conosco à mesa. Por isso a gente tem a uva, que é a fruta que inicia o processo
do cálice. A uva, ela é processada, ela é esmagada e ela é transformada, não na sua essência, mas na sua forma. Ela é transformada no vinho. E o que nós queremos quando servimos a uva a você é que você compreenda o processo de transformação que você precisa passar na sua vida para estar apto a olhar para Jesus e chamá-lo de Senhor e Salvador. Porque aí você já teria entregue a sua vida, você já estaria inserido no corpo dele, que é a igreja. E assim nós queremos convidar você a, enquanto ouve e canta o louvor que vai ser ministrado, que você faça esse autoexame. Se tem que pedir a Deus que ajude você a alinhar alguma coisa, este é o momento. Se quer pedir que o Senhor anime o seu coração para obedecê-lo mais, este é o momento. E é o momento seu com Deus. Então esteja em oração para que o Senhor vá moldando a sua vida do jeito que Ele quer. Então, convidamos assim a todos a participarem da mesa do Senhor. Peça que o Senhor faça a vontade dele brotar no seu coração. E conhecendo a vontade dele, não deixe de cumprir a sua parte nesse processo.
Alguém ficou sem ser servido de alguns elementos? Se não, quero convidar você a curvar a sua cabeça. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pela bênção de podermos participar da sua mesa. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho para dar a sua vida em lugar da nossa. Muito obrigado, Pai, porque quando pegamos esse pão, quando pegamos esse cálice, nós nos lembramos do grande amor que alcançou o nosso coração um dia. E pedimos, ó Pai, que possamos cumprir o nosso papel, levando este amor ao conhecimento de todos aqueles que precisam dele. Ajuda o teu povo. É o que pedimos, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Comamos e bebamos em memória do Senhor Jesus. Agradeço aos nossos auxiliares e convido a todos para se colocarem de pé e juntarem-se ao centro, por favor. Queridos, igreja precisa andar assim. Agora nós vamos treinar uma outra coisa. As nossas orações finais, a gente não vai ficar mais nessa coisa esticada, não. Eu quero que o pessoal vá ocupando as laterais aqui, ó, até completar os bancos. Então vai entrando assim entre os bancos. O pessoal de trás vem chegando aqui para a gente ficar coeso. Isso, vem o pessoal de trás, vai completando assim. É só para a gente orar. Pode ir completando. Não deixemos de orar pela Dani. Eu ainda não consegui retorno sobre a saúde dela. Então a gente está tentando. Ontem ela teve um acidente. O Luca, brincando com ela, espetou o lápis assim no olhinho dela e ela foi para o hospital. Pessoal, tem um buraco aqui, ó. Gustavo, dá a volta aqui e já completa aqui, ó. Junto com a sua fila aqui, ó. Isso, Gessé, entra aqui do lado do Eliné. Isso. É assim que nós queremos caminhar como igreja, juntos, para que um dê suporte para o outro, para que um ajude o outro a entender melhor o seu papel e a sua missão, para que um ajude o outro a obedecer mais o Senhor. Quando eu penso na ovelha desgarrada, eu penso que alguma ovelha pisou na bola, porque ela viu a sua coleguinha saindo do caminho, mas deve ter pensado: eu não sou pastor, eu não vou falar nada. Fale, pelo amor de Deus. Você é a melhor pessoa para ajudar quem está ao seu lado. Se precisar de ajuda, a gente vai junto. Mas leve amor, leve o evangelho, leve a mensagem de Deus ao coração de quem precisa. Amém? Pai Celeste, nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos a Tua direção, nós pedimos que a Tua graça envolva cada coração, cada família aqui presente,
para que possamos, ó Deus, caminhar juntos com o Senhor, juntos uns com os outros, para os caminhos que o Senhor apontar. Ajuda o teu povo a compreender melhor os ensinamentos que temos na nossa escola bíblica dominical. Ajuda o teu povo a alimentar o seu coração nesse projeto de leitura bíblica em família. Ajuda o teu povo a ouvir a tua palavra e a obedecer a tua palavra. Oramos assim alegres, no nome santo e poderoso deste Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desse Jesus que é o autor da nossa salvação e o consumador dela. No nome dele e na autoridade que ele nos permite, oramos hoje e sempre. Amém, amém. Dê um abraço aí no seu irmão, desejando-lhe uma vida de vitórias. Nós vamos ter um intervalo rapidinho de 10 minutinhos para você ir até a cantina.